comigo no curso de especialização no curso de especialização de psicologia simbólica, fazem parte a Paula e a Grace. Então, somos o trio que está procurando levar avante esse pensamento e essa teoria do baile. Então, muito obrigada. Prazer estar com vocês. Obrigada a todos que se dispuseram a vir, né, a estar aqui, né, sexta-feira à noite. É um prazer. Eu gostaria, antes de começar propriamente a palestra, de convidar quem quiser para fechar os olhos e tentar evocar uma experiência de amor. Sentir qualquer situação que vocês tenham experimentado um grande amor. E agora, então, vocês dirijam esse amor que vocês estão sentindo às 509 mil pessoas que morreram de Covid, às suas famílias, os seus amigos, as pessoas que de alguma forma cuidaram delas, do médico, da médica, ao coveiro. E nós vamos então fazer 1 minuto de silêncio amoroso. Podem abrir os olhos. Bom, falar de esperança nos dias de hoje é um desafio. Desafio porque ela não se mostra às claras. Ela se esconde quando nós vemos o descaso com que a população é tratada. Ela se esconde, a esperança, quando vemos a floresta ser derrubada e os povos originários dizimados. Esconde-se quando há deboche ao invés de cuidado, sarcasmo ao invés de empatia, egoísmo ao invés de compaixão, força bruta ao invés de misericórdia, autoritarismo ao invés de democracia, tortura ao invés de amor. Esconde-se a esperança quando a escuridão de ideias fascistas buscam nos dominar e permanecemos paralisados. A esperança equilibrista é uma referência óbvia à canção O Bêbado e a Equilibrista, de João Bosco e Aldir Blanc, lançada em 1979, na voz da Elis Regina. Então, hoje o nosso tema é a esperança. Mas eu quero começar falando da imagem da equilibrista, que na canção está na corda bamba de Sombrinha. Quando se está na corda bamba, a queda é uma possibilidade concreta, que se faz muito presente. A queda pode estar muito próxima. Qualquer descuido, qualquer deslize, e a força da gravidade ganha parada. Então, como não cair quando estamos na corda bamba? Se equilibrando, sendo de circo, sendo capaz de, com a proteção simbolizada pela sombrinha, mexer o corpo,
adaptar-se, adaptar a cada novo movimento, a cada passo, em uma dança que deve vir acompanhada de um olhar fixo no ponto de chegada, pois a meta não pode ser perdida. É esse ponto fixo a ser alcançado alguns passos adiante que permanece estável, enquanto a equilibrista distribui seu peso daqui para lá, compondo uma imagem leve, mas que envolve um enorme poder de concentração. Olhar para diante, né? Ter um olhar para o horizonte, para o futuro, isto vai nos estabilizar, isto vai permitir que nós não caiamos dessa corda bamba. Essa canção, O Bêbado e a Equilibrista, foi lançada num período da anistia e do declínio da ditadura militar. Mas eu creio que o momento que atravessamos hoje é ainda mais tenebroso. E a esperança precisa se cuidar muito para que ela não caia, para que ela continue equilibrada, né? Para que ela não caia nas covas de mais de 509 mil pessoas, né? Para que ela não caia a cada insensatez pronunciada por quem deveria proteger e cuidar do povo. Que a esperança não caia a cada gesto agressivo, a cada lei violada, a cada mentira pronunciada com disfarçatez. Então, nós precisamos nos equilibrar na corda bamba, para que nós não caiamos no desânimo, na falta de crença, para não deixar a nossa esperança despedaçar. Então, vem a pergunta: como fazer isso? Então, vocês não pensem que eu tenho uma resposta, uma fórmula mágica. Não tenho, né? O que eu trago são algumas reflexões, algumas amplificações que talvez possam nos ajudar. Como todo equilibrista, nós temos que ter o olhar para frente, em um ponto no horizonte, porque a certeza que ele estará adiante é o que vai permitir que a esperança permaneça. Então, talvez a primeira reflexão, né, a primeira ideia que eu posso trazer para vocês é que a esperança precisa ter um olhar no futuro. Essa adaptação às circunstâncias que muitas vezes nós somos obrigados a ter e estamos tendo nesse momento de pandemia e dentro de uma situação muito particular no Brasil, essa adaptação ela vai ocorrer, mas nós não podemos perder o foco, não podemos esquecer de onde nós queremos chegar. Ainda que esse foco seja único para cada um de nós, né? Em algumas situações em que a coletividade se vê ameaçada, esse foco pode passar a ser comum, porque ele vai abarcar a necessidade de todos. Buda teria dito, né? Não posso ser Buda enquanto todos não forem Buda. Então, é uma consciência profunda de que nós não somos únicos, não somos seres isolados, não somos seres largados à própria sorte. Fazemos parte de um grupo familiar, de um grupo social, de um grupo cultural, de um grupo planetário, né? E aquilo que afeta a nossa família, que afeta o nosso povo, que afeta a humanidade, nos afeta. Então, estamos hoje envolvidos por calamidades comuns no nosso país. Nós temos situações terríveis a serem enfrentadas. E isso nos une de alguma maneira. Como a esperança é uma função estruturante arquetípica, ela não desaparece. A função estruturante é a dinâmica. A esperança é uma
das dinâmicas psíquicas. Existem inúmeras. Comecei pedindo a vocês para trazerem a vivência de amor para o coração de vocês nesse momento. O amor é outra função estruturante. Então, essas funções são todas arquetípicas, elas são pertencentes ao ser humano, elas estão presentes inexoravelmente. Isso indica que a esperança ela não desaparece, ela pode se esconder. Nós podemos, em alguns momentos, não perceber por onde ela anda, mas ela não desaparece. Eu gosto assim, de imaginar que ela, às vezes, hiberna, né, para depois mostrar todo o seu esplendor, toda a sua força, o seu brilho, como as flores que passam por um inverno rigoroso, né, as árvores, as plantas que hibernam, que perdem as folhas, e quando vem a primavera, elas desabrocham numa beleza impressionante, muito, muito bonita, né? E então, eu não sei se, na verdade, nós pensamos que a esperança ressurge com a primavera, ou se quando vem a esperança, vem a primavera. Porque a esperança tem o dom de fazer a vida desabrochar. Quando há uma esperança, parece que há uma conexão imediata. Às vezes as pessoas estão desiludidas, desanimadas, sem força vital, e aparece uma esperança, a pessoa se ilumina. Eu vou trazer um exemplo que é muito circunscrito neste momento, talvez nem seja o melhor a trazer, mas eu vou trazer como um símbolo, porque para muitas pessoas nós vivenciamos há pouco uma situação que teve um caráter de trazer esperança para as pessoas. Eu convivo com muita gente que, quando ouviu o discurso do Lula, quando ele saiu da prisão, as pessoas ficaram muito esperançosas. E eu pego essa esperança através de expressões que essas pessoas, ou que eu observei, ou que elas me relataram. Então, teve gente que disse que passou uma noite melhor do que já tinha passado, que fazia tempo que não dormia tão bem. Algumas pessoas ficaram com a voz mais firme, com uma postura mais ereta, olhando mais para frente, com mais ânimo, né? Inclusive, eu estou falando de pessoas aqui que não são lulistas, mas que viram, né, nesse símbolo uma possibilidade de transformação nesse momento em que nós estamos enfrentando. Algumas pessoas tiveram os olhos mais brilhantes. E uma chegou a comentar comigo, assim, quase que num devaneio, dizendo: nossa, que incrível, como muda o astral. De uma hora para outra, parece que o país virou outro. Isso é algo muito subjetivo, nada objetivo. Quer dizer, é claro, aconteceu dele ter saído da prisão, etc., mas o país efetivamente continua sendo comandado por quem está comandando nesse momento. Mas há uma chispa, não é, que traz uma esperança e que nós podemos observar. Eu estou trazendo um exemplo que talvez não agrade a muitas pessoas, mas nós podemos olhar para ele em termos coletivos, como muita gente passa a ter um entusiasmo, né? Essa palavra tão bonita, não é? Desta vivência de um Deus dentro de si, quando surge uma esperança, né? Então, a velocidade com que essa esperança surge também chama muito a minha atenção. Eu falei, parece que é um interruptor, você aperta o botão e Fiat Lux, a luz se faz e muda, né? Assim, a dinâmica
Então, a importância que é nós termos a esperança na nossa vida. Eu acredito também que a racionalidade, né, ela não vem tão rápida numa situação de impacto como vem a emoção. A emoção é quase um reflexo, por isso ela vem como uma reação instintiva, impulsiva, não é? Praticamente instantânea. Então, às vezes, o self individual, não é? E mesmo em alguns selfies grupais, essa reação foi muito rápida. Né? E é interessante nós pensarmos que a esperança também pode contagiar, pode contaminar, pode se espalhar por aquelas pessoas que estão no nosso convívio, ou que, de alguma forma, nós chegamos até elas. Né? Cada um de nós tem um grupo de pessoas ao seu redor. E isso é tão importante, né? Para que nós tenhamos também um sentido na vida além de nós próprios. Né? Ter alguém para cuidar, tem alguém para zelar, tem alguém para estimular. Então, quando nós conseguimos acessar a nossa esperança, ela muitas vezes reverbera. E nós podemos, então, pensar que nós podemos fazer uma grande onda, né, de esperança. Então, não é à toa, não é, que a esperança ficou na caixa de Pandora. Né? Algumas pessoas têm, né, uma interpretação desse fato, entendendo que porque a esperança ficou presa na caixa, o mundo não tem esperança, né? Como se nós vivêssemos numa desesperança perpétua, como se nós fôssemos fadados à desesperança. No entanto, eu prefiro entender a esperança na caixa de Pandora como a expressão de que ela sempre está lá no fundo. Nós podemos não perceber a existência dela, mas ela está lá. Ela fica escondidinha, ela está guardada, mas ela existe sempre. E quando a esperança desaparece no coletivo, a força do indivíduo precisa ser ainda maior. No entanto, quando a esperança se encolhe no coração de uma pessoa, a força do coletivo pode reacender essa chama. Porque nós fazemos parte de um mundo em diálogo. Então, o indivíduo e a comunidade, e o grupo, e a coletividade precisa haver entre eles essa troca, essa comunhão, este comungar, em que, em alguns momentos, um está mais forte, um está mais capaz de enfrentar as dificuldades. Em outro momento, ele vai se apoiar naquele que antes ele dava força. Né? Então, esse apoio ele vai se modificando de modo a criar um suporte mútuo. Não é o indivíduo que suporta uma coletividade e a coletividade dando força para o indivíduo. Então, esse entrelaçamento ele é muito, muito importante, né, entre o indivíduo e a sociedade. E a questão, talvez, de 2 meses, mais ou menos, eu falei sobre a esperança para o site Jung na Prática, e eu li um trecho que eu vou pedir licença para vocês para ler novamente aqui, que é um trecho, uma carta supostamente escrita pelo Enfio para a mãe dele. Ele escreve como se fosse para a mãe dele. Esse texto ele é de janeiro de 1980
Então, ele já tem aí alguns anos, né? 21 anos. Não, mais. Não, mais. Estou bem atrasada, 40. 41. 41, imagina, 20, eu não sei onde eu fui. Então, o texto do Enfio, talvez por ser tão atual, né? Parece que foi há menos tempo. O texto dele diz assim: Mãe, sem piadinha, vou me abrir. Eu tenho acordado de uns 6 meses para cá, sem ânimo, sem esperança, sem vontade de brilhar, de lutar, de mudar a Lucinha, o Brasil, o mundo, o universo. Muitas noites eu não durmo, assombrado, pensando assim: estou ficando velho, é isso. Talvez o pessoal Odara tenha razão e eu já seja coisa antiga. Passo então a pensar angustiado em como enfrentar minha velhice, tomando fortificante, complexo B, mudando meu guarda-roupa. Bom, de repente eu percebi que o Mano Betinho e a Maria também estão de farol baixo. Aí, anteontem, pego o jornal e vejo o resultado da pesquisa Gallup, que dizia que 71% dos brasileiros estão pessimistas. Há uma epidemia de desânimo e impotência assolando o país nesse exato momento. O atual sistema para governar nos fez pessimistas. E pessimista não dorme, não faz amor, não faz partidos, não incomoda, não reclama, não briga. Que diabo de país é este? Pessimistas de todo o Brasil, univos, somos a maioria. Então, esse texto do Enfio, eu gosto muito dele, porque ele mostra exatamente como é possível, não é? Ainda que cada um em si mesmado tem essa vivência de pessimismo, de desesperança, se nós percebermos que nós somos muitos, não é? Aquele diz nós somos a maioria, isso vai resgatar a nossa força. Isso vai trazer a possibilidade de nós lutarmos para que haja uma mudança, uma transformação, tanto no âmbito individual como no âmbito coletivo. Então, uma coisa que eu gostaria também de chamar a atenção é que quando eu falo em esperança, e a esperança é uma função socialmente compreendida, ou pelo menos geralmente vista como algo muito positivo, mas eu quero chamar a atenção para vocês, né? Para vocês perceberem que não necessariamente a esperança é sempre boa. Como qualquer função psíquica, como qualquer função estruturante. Ela não é nem boa nem má. Depende de como ela é usada, do que é feito com ela. Então, se nós temos, por exemplo, uma situação em que uma mulher vive com um homem abusador, mas ela tem esperança que ele se modifique. Só que essa esperança já dura 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos. E esse homem continua igual. Ele não deu um passo para se transformar, ele não deu assim, uma olhada ao lado para ver se ele tinha algo novo que ele pudesse incorporar na sua vida para transformar esse seu funcionamento. Então, essa esperança é uma esperança talvez passiva, uma esperança defensiva, uma esperança que mais leva a uma acomodação, que revela uma fixação, do que propriamente uma esperança que pode conduzir a alguma transformação. Essa esperança, eu estou dizendo passiva, não sei se a palavra é tão boa, mas defensiva, né, acomodada, pode levar a uma alienação,
Há uma mesmice, há um conformismo. Não é dessa esperança que eu estou tratando hoje. Né? Eu estou pensando em uma esperança ativa, criativa, numa esperança que nos mova, né, para um estado de transformação, para uma confiança interna de que é possível haver uma mudança, né? Então, eu queria ler para vocês, aqui junto com vocês, eu vou fazer um compartilhamento de tela. Deixa eu achar aqui. Eu quero ler um texto com vocês. Eu preciso que vocês dividam a tela, que eu possa compartilhar. Estava sem som. Eu já dividi. Já está aqui. Tá? Tá bom. Obrigada, já está. Aqui às vezes entram uns quadrinhos para mim que eu não consigo ler. É um texto do Brecht, chamado Histórias do Sr. Koiner. O Sr. Koiner passava por um vale quando notou, de repente, que seus pés estavam na água. Então, percebeu que seu vale era, na realidade, um braço de mar e que se aproximava um momento de maré alta. Imediatamente parou, buscando com os olhos uma canoa, e enquanto desejava uma canoa, ficou parado. Mas não aparecendo nenhuma canoa, ele abandonou essa esperança e esperou que a água não subisse mais. Somente quando a água lhe atingia o queixo, ele abandonou também essa esperança e nadou. Tinha se dado conta que ele mesmo era uma canoa. Esse texto, ele vai de encontro a isso que eu falei há pouco. A importância de nós termos uma ação frente à esperança. Não ficarmos na esperança que é mais um pensamento mágico, é mais um desejo sonhador, fantasioso. Não que a gente não possa sonhar e fantasiar, claro que sim. Mas se eu acho que eu estou num vale quando eu estou no mar, e quando eu percebo que é um mar, eu espero que ele não suba. E se ele sobe, eu espero que venha uma canoa. Ainda bem que ele percebeu que ele era uma canoa, porque senão ele ia ficar lá e ia se afogar. Então, quando nós percebemos que nós somos canoas, que nós temos que ter esse trabalho de achar o caminho, que por um lado vai protegê-lo, não é? Ele não vai afogar se ele estiver na canoa, ele vai poder ficar na superfície da água. Mas ele também, com uma canoa, ele vai poder achar um rumo, ele vai descobrir a direção, vai descobrir um caminho. Então, essa ação é outro aspecto importante que, quando acompanha a esperança, pode nos ajudar muito. Mais um ponto em relação à esperança. Ela muitas vezes traz uma nova vida. E aqui é importante nós lembrarmos que a esperança não vem só de fora para dentro, ela vem de dentro para fora também. Então, quando nós conseguimos uma conexão com o nosso eu profundo, com o arquétipo central, com a nossa essência, esse encontro, esta conexão, gera uma nova vida, gera uma esperança. Os alquimistas falavam de uma luz verde que existe dentro de nós, no nosso âmago, no nosso lugar mais profundo. E eu, revendo, não é, essas ideias, me lembrei, quando eu era jovem, eu
tenho irmãos mais novos do que eu, eles eram mais crianças, e eles adoravam. Eu também gostava, mas eles, como crianças, ficavam assim, alucinados. Nós íamos com o nosso pai à praia à noite, quando estava tudo escuro, para ver plâncton, porque os plânctons, eles irradiam uma luz. Então, essa imagem da noite escura e ali dentro do mar saindo aquelas coisas verdes que boiavam por ali, é essa imagem de que nós podemos achar essa luz, né? Inclusive verde, né? A esperança sempre associada ao verde, né? A cor verde, ali presente, na escuridão. Então, essa conexão com essa centelha, né, de luz dentro de nós é frequente quando há uma busca de espiritualidade, uma busca de individuação, uma busca do nosso eu profundo. Então, eu vou contar rapidamente uma passagem que aconteceu com um paciente, um homem de meia idade, que vinha tendo crises de pânico já antes da pandemia, e depois da pandemia elas se intensificaram. Ele está sozinho, então, e cumpre bastante seriamente, né, o isolamento, todas as regras de isolamento social. Então, ele tem ficado muito só. E, ao mesmo tempo, sendo muito atraído pelas notícias. Então, essas notícias que, no momento, são muito tristes, né? Número de mortos crescendo, a ciência sendo desafiada, histórias mentirosas, entrevistas mentirosas, enfim. Todos nós sabemos quão bombardeados nós estamos, né, atualmente por todo tipo de notícias, não? Algumas terríveis verdadeiras, terríveis falsas. Então, enfim. E ele foi cada vez se afundando mais e entrando num desânimo, numa falta de esperança e sentindo mal, até que, com o passar, né, do tempo, com muita elaboração, muito trabalho nosso, muita conversa, ele começou a conseguir ver menos notícias. Ele foi substituindo aquela avalanche de notícias. Ficava em casa, ele não está trabalhando, o trabalho dele foi uma das áreas muito atingidas, né, nessa pandemia, então isso é outro problema que ele enfrenta. Então, dentro dessa solidão, ele começou a se alimentar das notícias, e essas notícias, então, estavam fazendo tão mal para ele, e ele foi migrando, né? Foi muito interessante, porque ele esperou muito pela vacina, e quando veio a vacina, como símbolo, né? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco da vacina, mas para ele foi mesmo um símbolo de uma possibilidade de retorno à vida, né? A vida fora das paredes da casa dele. Ele começou a substituir, então, as notícias por determinadas palestras. E ele foi adentrando em palestras ligadas ao budismo e à repetição de mantras. E vencendo, vencendo nos dois sentidos, mas eu quis dizer que está sendo algo muito bonito de ver, porque ele está se recuperando, ele está se fortalecendo a partir do encontro dele com ele, né? Movido por esse caminho, por essa busca de espiritualidade, de transcendência. Eu ouvia outro dia uma palestra pela internet do professor Faustino Teixeira. Ele estava dando um curso sobre Teresa de Ávila, né, para os católicos, Santa Teresa.
considerada uma santa, né, pela Igreja Católica. Mas ela foi uma mística e que encontrou o seu caminho por meio do amor, né? Um amor assim apaixonado por Deus. Ela, São João da Cruz, são os místicos que fazem do amor o seu caminho. Não é? Eles são mais vivenciais, não é? Mais ligados às emoções, mais ao sentir do que ao pensar. E então eu estava ouvindo a palestra dele, e na verdade é um mini curso, são 5 aulas, mas lá pelas tantas ele fala uma coisa que eu achei tão interessante para nós aqui hoje, para nós pensarmos nisso como um símbolo, porque é uma fala da Teresa de Ávila quando ela entra num êxtase místico. Então, ela tinha muitas vivências da presença, né, de Deus. E aí ela fala sobre essa união e ela diz assim: quando a união se firma, os vermes se afastam e os demônios deixam de causar danos. O inimigo não se atreve a nenhuma aproximação. Eu achei isso tão bonito e tão forte, porque quando eu vejo esse paciente e outras pessoas, naturalmente, mas sendo capaz de buscar uma união tão profunda dentro dele, né, com um caminho de vida, um caminho de amor, né, e quando no processo dele isso foi tão significativo, porque para ele foi uma substituição quase que de uma imersão nesse mundo tão triste que nós estamos vivendo, né? No qual nós estamos vivendo hoje, que eu achei, né? Quando essa união se firma, os vermes se afastam e os demônios deixam de causar danos, é um alento, né? É uma possibilidade de caminho, né? Também para encontrar esperança, pelo amor a algo maior, né? Pelo caminho da autorrealização. Então, falando nesse amor à vida, amor ao próximo, eu me deparei essa semana com uma notícia que eu não tinha visto. Na verdade, é uma notícia de janeiro, e se refere justamente às vacinas, que são, para muitos de nós hoje, o símbolo da esperança. Quantas pessoas estão esperando a vacina? Quantas se emocionaram ao tomar vacina? Muitas pessoas me disseram, eu chorei, eu senti uma emoção enorme. Então, nós que lidamos com o símbolo, que focamos no símbolo, nós sabemos que uma vacina não é apenas uma vacina. Ela é um símbolo de força, de resistência, de futuro, de possibilidade de voltar a uma vida, não é, minimamente normal. Então eu me deparei com uma notícia que eu também quero compartilhar com vocês, que eu achei muito interessante, porque vocês sabem que a Índia é um país muito religioso. E a religião na Índia, ela é vivenciada, ela é presente. Nós somos religiosos no Brasil, não é? Há um número enorme de pessoas religiosas, atualmente muitos evangélicos, pessoal de religiões afro, espíritas, católicos, então nós somos um povo religioso. Mas na Índia, os deuses estão presentes no cotidiano. Como o hinduísmo é muito animista, e eles têm milhões de deuses, e tudo é sagrado, o rio é sagrado, a árvore é sagrada, a montanha é sagrada, os animais são sagrados. Então, a presença dos deuses, né, no cotidiano da Índia
eu acho assim, muito, muito interessante, me chama muito a atenção, eu gosto muito de observar o hinduísmo. E o que aconteceu, então? Vou compartilhar essa tela e eu já conto também a história para vocês. Deixa eu achar aqui a tela que eu quero compartilhar. Tá aqui, acho que vai. Vejam isso, que interessante. Isso está num blog, não achei agora aqui o nome da pessoa, eu tinha anotado, mas enfim. Essa é a doutora Margarete, que eu acho que todos devem conhecer. Ela é uma pesquisadora reconhecida da Fiocruz. E foi o dia, então, que a Índia mandou para o Brasil um lote de AstraZeneca, do laboratório Serum, e aqui, então, a doutora Margarete sendo vacinada, e aqui é o Hanuman, que é um deus macaco, com a cabeça de macaco, na verdade, e ele é um deus que consideram o deus da esperança, o deus que é quase um Santo Expedito, não é? Aquele que vem com as causas impossíveis. E ele tem uma história muito interessante, aqui tem outra, deixa eu ver se eu consigo passar aqui a outra figura. O cônsul da Índia trouxe para a Fiocruz uma estátua do Hanuman, né? Dando de presente a figura do Hanuman, como se ele houvesse trazido a vacina. Agora, o que é interessante nessa história? O Hanuman é um deus que participa no mito, no épico Ramayana, que é um épico, um dos dois grandes épicos da Índia, em que a história central é o deus Rama, que, na verdade, ele é Vishnu, mas ele encarna como Rama, que tem a esposa Sita raptada, e ele sai, então, atrás de resgatá-la. E o Hanuman é uma figura, ele é filho do vento, e ele é capaz, então, de fazer com que seu corpo se estenda muito, ele pode se encolher, mas ele pode ficar enorme. Com seu corpo, ele faz uma ponte entre o que seria a Índia e o Ceilão, antigo Ceilão, né, o Sri Lanka, e por lá os exércitos passam para encontrar Sita. E também, um momento, o irmão do Rama foi ferido, e com a ferida, ele precisava de uma erva que estava no Himalaia, e o Hanuman não sabia qual era a erva, ele pegou e levou a montanha toda. Então, ele levou a cura para o irmão. Então, eles entenderam que eles estariam, com a vacina, trazendo a cura para nós, brasileiros, como um país irmão. Mas aqui que vem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que essa é uma figura muito conhecida do Hanuman. E veja o que ele tem no coração, e eu vou contar rapidamente a história dessa passagem. Ele ajudou, então, a resgatar a Sita, e no fim do épico, então, Sita quer dar a ele um anel, como um reconhecimento, né, pelo feito dele ter ajudado a trazê-lo de volta. Mas ele joga o anel longe, e aí todos ficam muito indignados, vendo como é que ele pega o anel da Sita e atira o anel longe. Mas aí ele abre o peito, e ele mostra que no coração dele, ele carrega Rama e Sita. Então, ele não precisava do anel. Ele tinha esse amor enorme que fica cravado no coração dele. Então, esse Hanuman, que eu vou interromper aqui de novo o compartilhamento, esse Hanuman é um Deus que leva a cura, ele leva
a esperança a partir do amor que ele tem, da capacidade dele de amar. Então, eu achei tão bonito e tão significativo, né? A esperança vinda pelo Deus que se caracterizou pela capacidade de amar. E aí, só um parênteses pessoal, eu tomei AstraZeneca, mas no meu papelzinho não veio escrito AstraZeneca, veio escrito Serum. Eu tomei a vacina que veio da Índia. Fiquei muito contente quando eu descobri que Hanuman que trouxe minha vacina. Bom, eu quero agora compartilhar com vocês um poema. Eu recebi isso, talvez vocês conheçam, eu recebi isso por WhatsApp, então eu não sei quem é essa pessoa, talvez vocês saibam, vocês vão poder identificar e me dizer, mas eu quero compartilhar isso com vocês também, porque eu achei algo tão bonito e tão propício nesse momento. Espera, eu tenho que fazer o contrário, espera um pouquinho. Espera aí, eu acho que eu tenho que sair daqui onde eu estou. Tem que... Primeiro eu abro, depois eu compartilho aqui. Quando a morte se torna natural, é porque o humano deixou de existir. Quando a violência se torna natural, é porque a paz deixou de existir. Quando a fome se torna natural, é porque a justiça deixou de existir. Quando a intolerância se torna natural, é porque o respeito deixou de existir. Quando a indiferença se torna normal, é porque a sensibilidade deixou de existir. Quando o autoritarismo se torna normal, é porque a liberdade deixou de existir. Quando a mentira se torna normal, é porque a verdade deixou de existir. Quando a censura se torna normal, é porque as artes deixaram de existir. Quando o fanatismo se torna normal, é porque a luz deixou de existir. Quando a destruição da natureza se torna normal, é porque a vida deixou de existir. Quando as trevas forem normais, é porque a esperança deixou de existir. Que este normal nunca, jamais seja normal. Que resgatemos a sensibilidade, que resgatemos a vida em toda a sua plenitude. Um abraço a todos. Quer dizer, quando se perde a esperança, é a escuridão, né? Então, é isso que nós não queremos, né? Queremos... eu vou continuar aqui um pouquinho com outro poema. Deixa eu encontrar aqui também para poder... Agora é um poema de Clarice Lispector, que eu também achei muito bonito e quis trazer para vocês. Cadê? Espera, bati aqui. Chame-se Sonhe. Sonhe com o que você quiser. Vá para onde queira ir. Seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só temos uma chance de fazer aquilo que queremos. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte,
tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. Clarice Lispector. Então, já estamos chegando ao fim, mas eu ainda quero passar mais uma coisinha e falar um pouco. Pode falar, Milena, pode. É outra função estruturante importante para nós compormos com a nossa esperança. A resiliência. Força para suportar. Então, a esperança, ela vem associada à nossa capacidade de aguentar as intempéries, né? Nós não precisamos ficar naquela espera vã, eterna, que vai nos levar à mesmice, né? Mas nós podemos nos aferrar, né, a essa certeza do horizonte, né, a certeza de que tudo passa. E aí nós vamos ter um aceno, né? Vamos fazer um aceno em direção à liberdade, né? Aí nós vamos ter de novo uma confiança no futuro. Nós vamos ser capazes de acreditar, né, que amanhã vai ser outro dia, né? Uma música linda do Chico, né? Apesar de você, né? Amanhã há de ser outro dia. Mas eu não vou tocar música. Cheguei a pensar em tocar, mas ia ser muito longa, enfim, não é o caso. Mas eu vou fazer aqui um último compartilhamento e aí depois disso a gente conversa, tá bom? Vamos ver se entra. Deixa eu interromper o compartilhamento para não ficar aí rodando para vocês. E eu vou tentar puxar aqui de um outro jeito. Vamos ver se vem agora. Lado. Pronto, acho que agora vai. Esse vídeo que eu vou passar agora, eu devo a Grace, que mandou para mim uma sincronicidade que ela achou e me enviou. Ele já deveria ter sido calado pela memória de Marias e Clarices, em nome da vida, em nome da história, em nome da resistência, pela memória de 500 mil brasileiros e pelo futuro de 200 milhões. A vida deles não terá sido em vão, desde que a gente varra este homem e seus cúmplices. Em nome desse futuro, a imagem desse genocida
não aparecerá mais neste vídeo, apenas imagens das vítimas, vivas. Em nossa memória, elas precisam estar vivas, como aquelas que nos ensinarão todos os dias que essa história não pode mais se repetir, que ela seja interrompida e que não mais se repita. Aí, tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel e nuvens lá no macarrão do céu chupavam manchas torturadas que sufocam o bêbado com chapéu branco fazia irreverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Eiffel, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Não sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança densa da corda bamba de sombrinha e em cada passo dessa linha pode se a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. É isso. Que vídeo, hein? Puxa vida. Ó, Marilena, muito legal. Grace que encontrou esse. Grace, manda para mim. Opa! Hoje você é quem manda, falou, tá falando, não tem discussão. Não, a minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. E você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Bom, parece que todo mundo ficou muito emocionado, né, Marilena? Foi muito, muito bonita a sua palestra, né? Traz um alento para a gente, né? Maria do Carmo, acho que tem um pessoal que andou perguntando algumas coisas, né? Maria Helena, a Cláudia pediu para você repetir a citação que você fez a respeito da Teresa de Ávila. Deixa eu pegar ela aqui. Tem como? Tem. Maria Pia também. Tá. Vou pegar aqui. Não lhe
faça uma visita. Mais rápido que isso não dá pra... Um, dois, três, quatro. Isso sou eu que estou pondo, é? Não sou eu, não, né? Não, que eu saiba, não. Não, é porque às vezes minha coisa aqui dispara a internet. Estou procurando aqui, tá? Aqui, achei. Quando a união se firma, mas está falando da união dela com Deus, né? Estamos falando aqui da coisa mística, mas eu fiz uma adaptação, né? Então, a frase dela é assim: quando a união se firma, os vermes se afastam e os demônios deixam de causar danos. O inimigo não se atreve a nenhuma aproximação. Eu posso tentar colocar... Deixa eu ver se eu... Maria Helena, quem você tirou isso da aula daquele... Como é que é o nome dele? Faustino Teixeira. Faustino Teixeira. Faustino Teixeira. Ele é ótimo, né? Ele fala muitas coisas interessantes, né? Sobre espiritualidade. Sim, muito sim. bom. Eu vou tentar cola. Ó. Usei. E provavelmente ele tirou essa citação do livro dela que chama Caminho da Perfeição. Não, Moradas. Não? Moradas? Moradas. Que também é muito bom. Ó, Ju, Da um Moradas. livro de... O livro Moradas. É um mini curso que ele está dando, são 5 aulas, e é veiculado pela TV 247. Se alguém se interessar, é fácil acessar. Chama-se Faustino Teixeira, Curso de Espiritualidade Santa Teresa, ou Teresa d'Ávila. É fácil. O livro é As Moradas do Castelo Interior? Isso. É esse daqui, ó. Esse, exatamente. Esse aí. É um livro muito bom e tem o Caminho da Perfeição também, que é um relato dela muito grande dentro do mosteiro, com esse diálogo com Deus. É bem profundo. Sim. Maria Helena, o que eu estava pensando, né, na nossa profissão de psicóloga, né, essa questão da esperança é uma coisa bem necessária, né? Eu estava lembrando que você falou de reverberar, né? Que quando a gente está profundamente ligado, conectado, e nós podemos reverberar isso, eu acho que é fundamental, assim, profissionalmente para nós psicólogos, né? Que é uma coisa justamente nesse momento de desesperança, de desalento, né, que a gente está vivendo. Então, a gente tem um papel, eu acredito, né, muito importante, né? E isso eu conecto muito, Paula, com essa vida mesmo interior, né, com esse chamado... nessa mesma aula sobre, claro, uma mística, né? Então, a mística ela tem uma vivência de conexão com a transcendência, não é um conhecimento racional, não é uma teóloga, é alguém que vive um mistério. Mas o que o Faustino falava a respeito é que ela tinha este caminho, né, de amor, de conexão, com alegria. Então, a alegria sempre presente, e é algo da vida dos místicos. Né? E guardando aí a proporção, quer dizer, quando nós pensamos no místico como alguém que tem a vivência, eu acredito que a analogia com o terapeuta é muito fácil de ser feita, né? Muito direta, porque nós temos que ter uma vivência, não basta nós ficarmos repetindo coisas para as pessoas, isso não faria sentido. Fica vazio, né? Fica uma sala vazia, né? Totalmente, não é isso. Né? Senão, a pessoa ia lá, lia obras completas de Freud, Jung, de quem fosse, e resolvia a vida.
Então, a possibilidade de vivenciar, de estar junto, de sofrer quando é para sofrer, de se alegrar quando é para alegrar, mas sem perder essa conexão, né? Porque Jung, né, todos aqui conhecem, né? Chamado ou não, Deus está presente. Só que quando nós sabemos que ele está presente, é muito diferente de quando nós não sabemos. Ele pode estar presente sempre, mas se eu não sei, é como se ele não estivesse, né? Para a minha consciência. Então, quando eu tenho essa consciência dessa presença, há uma dor, mas há uma alegria também. Verdade. Engraçado, quando você estava falando, eu pensei assim, às vezes, né, que a gente poderia dizer que a esperança também é uma questão de fé, né? É uma coisa, assim, lógico, eu pensei assim, não racionalmente, né? Porque a fé, ela não é racional, né? Ela é um sentimento, é uma conexão, né? Então, é um acreditar, né? Mas não acreditar passivo, né? Como aquele de você não ser a canoa, mas é um acreditar ativo, né? A gente saber acreditar que pode acontecer, né? Eu acho que é. Maria Helena, olha, que emoção, viu? Lindo. Que prazer estar aqui te ouvindo. Obrigada. Você nos leva a acessar exatamente esse lugar mais profundo, sermos tocados nesse lugar, né? Onde você diz que a esperança é uma função estruturante. Claro que é, porque quando a gente acessa isso, como você disse e trouxe, né? Na dor e na alegria, vem o símbolo, né? E você trouxe o símbolo, né? Você trouxe a poesia, a música, que só resulta desse equilíbrio, né? Quando você está equilibrando o medo, que estamos todos vivendo nesse período, né? Numa época dificílima, com vírus por todos os lados, estamos vivendo nossas angústias, medos, e também um ponto onde a gente precisa entrar no ócio. Vou falar do ócio, né, gente, na próxima palestra. Do ócio da espiritualidade, que é exatamente você acessar esse centro que nos conecta com a esperança. E aí você consegue se equilibrar nesses dois polos, não é? E, de repente, criar alguma coisa. Porque eu acho que o Chico Buarque criou nessa vivência esses poemas, numa época difícil que você trouxe, foi resultantes de uma vivência dessa de equilíbrio, que saíam símbolos, poesias, músicas, essas músicas tão lindas, tão expressivas. Eu acho que é desse equilíbrio mesmo, né? Da esperança, de acessar um ponto que está difícil, só equilibrando mesmo. E é aí que muitas vezes o coletivo ajuda. Né? Quando o coletivo começa a se movimentar e nós vemos que nós não estamos sozinhos, né? Aquela carta do Enfio é muito boa, porque é isso. Olha, somos tantos, não é? Assim, que estamos nos sentindo tão mal, estamos tão desesperançados, desanimados, que olha, quantos somos? Nós somos a maioria. Esse é o sentimento que eu percebi em mim, não é? Uma pontinha de esperança a partir dessas palavras e talvez da esperança de que somos muitos mesmo, né? E que, de repente, no instante, pode-se perceber que a situação é realmente muito séria, muito tensa, muito forte, muito triste, desesperadora, né? Então, eu acho que
me veio assim a ideia agora, né, que através da esperança é que talvez nós possamos chegar a uma atitude, a uma ação, né? Porque se nós não acreditarmos, a gente perde a esperança e aí nós não vamos fazer nada. E eu percebo que o país, né, está triste, está desesperançado, está sem esperança. Está difícil. Está difícil, né? Muito difícil. Hoje eu ouvi, estava indo para o hospital, e eu ouvi no rádio, na Rádio Metrópole, alguém comentando que essa semana o presidente tirou a máscara de 2 crianças. Gente, isso é muito triste. É muito grave, grave. Ele faz para provocar, eu fiquei, me deu uma angústia, uma agonia, entendeu? Tirou a máscara e botou a criança no colo. A serviço de quê ele está fazendo isso, né? Mas, Ana, eu acho que a Maria Helena hoje trouxe para a gente o seguinte, que nós podemos ser canoas, né? Que amanhã há de ser outro dia, apesar de você. Apesar de você. E isso aqui ficou em mim, um fio de esperança. Ana, porque Desculpa, fala, Grace. A sensação que eu tive, quer dizer, essa angústia toda que a gente tem vivenciado, e quando eu vi as manifestações, aquilo trouxe para mim esperança, porque foi uma sensação que eu falei, meu Deus, a gente já passou por momentos desse tipo, e a gente tem força ainda para buscar dentro de toda essa calamidade que estamos vivendo, reações. E foi assim realmente eu me senti alentada, sabe? Aquela coisa de que, de repente, é dentro do pessimismo que a gente vai poder se juntar e fazer alguma coisa. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, tem esse aspecto aí que é muito importante. E que a Maria Helena trouxe tão bem, né? Muito importante a gente estar conversando sobre isso hoje, né? Maria Helena, Sim. O Gustavo, ele fez uma pergunta, né? Se você acredita que da mesma forma que tudo foi tão dividido, se você acha que a esperança nessa ideia estruturante também foi dividida e polarizada. Eu não sei como seria dividir a esperança. Talvez esperança e desesperança. Acho que, de um lado, pessoas que têm uma esperança, talvez esperança na impunidade, esperança em manter o poder, esperança que nada vai acontecer, esperança de continuar tendo benesses, enfim, né? Que é uma esperança defensiva. E muitas pessoas perdendo uma esperança de canoa, né? De poder perceber que, veja, somos nós, né? É nossa vida, nós estamos implicados, não é um outro. Né? O Gustavo falou que é nesse aspecto mesmo. Nesse sentido, sim. Gustavo, a polarização ficou tão grande, né, que nós não temos todos a mesma esperança. Né? Nós esperamos que as coisas mudem e os outros esperam que continue. Né? O que alguém pode esperar quando tira a máscara de uma criança? Olha que símbolo. Duas crianças. Duas crianças. Quer dizer, a criança como símbolo de futuro, e você tira aquilo que vai proteger. Né? Você descuida, você expõe. Quer dizer, você que estaria ali para usar o seu poder amorosamente, você usa o poder para aniquilar. Você usa a criança.
E não importa o que vai acontecer com a criança, não interessa. Isso é o de menos. Então, os valores estão tão modificados, né? São coisas tão... Para mim, são coisas inimagináveis. Eu nunca pensei que eu veria isso. Eu nunca imaginei que houvesse isso. Pois é, mas As ele... piores referências, né? Quando a gente pensa num Hitler, para mim sempre foi a pior referência. O Hitler enaltecia o próprio povo. Quer dizer, nem isso. Nem isso. Fala, Ana. É que ele vive o oposto do amor, né? Que é o poder. Né? Mas eu acho que você falou uma coisa tão importante também, que eu acho que é um dos ingredientes da esperança, que é a alegria. E o povo brasileiro, né, a gente vê pelas WhatsApp quanta piada eles fazem. O que significa, será isso? É uma busca de transformação? Talvez. É colocar o riso, apesar de tudo? Talvez. Sim. Né? Não sei. Eu fico Eu com a acho que esperança de que isso possa trazer transformação. a questão eu acho que você tem razão. Tinha até aqui uma figura, eu passei rápido, porque quando alguém tocou essa música do Chico, eu tinha preparado, mas são 4 minutos e eram só fotos. Aí eu achei que ficava muito. Mas tinha a última dessas fotos, que eu passei agora, mas foi tão rápido, não sei se vocês perceberam, que era justamente alguém carregando um cartaz falando sobre a alegria, o humor, né? Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui a imagem que eu quero mostrar. Porque é isso, não é, Ana? Tudo pode ser criativo ou defensivo, não é? Inclusive o humor. O humor pode ser uma arma maravilhosa, né? Divertida e, né? Desde os bufões que falavam as verdades, mas, né? Com jeito, mas também pode ser uma forma de alinhamento, né? Sim. Né? Essa figura aqui, quer ver? Que era... Eu queria mostrar. Aqui. Rir é um ato de resistência. Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. É isso. Porque uma das coisas é que tirar a esperança é minar a nossa força. A nossa força vem com a esperança. Se eu não acredito, pode ser uma coisa banal. Se eu não acredito que eu possa, sei lá, passar no vestibular, eu não vou nem estudar, nem vou prestar, não vou nem gastar dinheiro com a inscrição. Né? Se eu não acredito que eu possa enfrentar alguma coisa na vida, eu não vou enfrentar. Né? A esperança passa por isso também, por uma certa coragem, não é? Uma resistência. E nesse momento, acho que todo o trabalho é feito justamente para que a gente não tenha esperança, para que nós fiquemos desanimados, para achar que tudo vai ser impossível, que a vida é assim mesmo. E nós vamos ficando derrotados e aniquilados, desesperançados, desanimados, achando que tudo é impossível, que não tem jeito. Por quê? Por que não teria jeito? Verdade. Não. A esperança está sendo o nosso grande desafio. Mas fundamental. Sim. É fundamental que a gente tenha esperança, mesmo que seja isso, sendo feliz, dando risada, amando.
ouvindo música, fazendo arte. Nesse momento, é isso, é ato de resistência. Quando meu paciente parou de ficar chafurdando nas notícias, ok, se intere, saiba o que está acontecendo, mas não fica o dia inteiro lendo aquilo, e foi ouvir palestras sobre budismo, e foi ouvir também outras coisas para ele importantes, e foi repetir mantras, e foi meditar, virou outra situação, a vida dele mudou completamente. E ele se conectou, né, Marilena? Exatamente. E isso é um ato de resistência, porque uma pessoa que está conectada com ela vai saber se colocar no mundo, né? Ela vai saber quando for a hora de comparecer, de enfrentar. Quem está desanimado, vai deixar passar. Né? Então, quem está desanimado, espera. Né? E quem está fortalecido, não espera, é esperança. Né? Isso aí. Vai esperançar. Vai esperançar. Maria Helena, com toda essa quarentena, o confinamento, há mais de um ano para muitas pessoas, tem que ser um trabalho mesmo muito grande que a gente anda fazendo, atendimento Covid, e com a gente mesmo, né? Porque aí está exigindo mais da gente esse equilíbrio, porque o confinamento vai dando uma apatia. O que a gente está vendo é essa angústia e apatia nas pessoas, né? Desencadeadas por isso, que não sabem aproveitar esse tempo, como você, no seu paciente, ele pôde, né, fazendo isso com trabalho, mas quem não tem esse trabalho, está difícil equilibrar, né? Viver esse equilíbrio, porque a ameaça e o medo do vírus, né, da Covid, o confinamento, muitas vezes solidão para muita gente, e a ameaça no coletivo, né? Essa união no coletivo com essa pressão individual que estamos vivendo, né? Há um aspecto, Marfisa, que me parece bem importante. Antes da pandemia, o mundo vinha muito... O mundo ocidental, não é? Falando a gente aqui, enfim, Ocidente, muito extrovertido, muito extrovertido, muito consumo, muito para fora. O uso da tecnologia era basicamente para, não é, uma coisa para a pessoa não estar com ela, né? Eram distrações, né? Muito. Eu acho que nesse aspecto a pandemia forçou um tipo de introspecção, de estar consigo, que para algumas pessoas é a pior coisa. Né? Para algumas pessoas isso é um horror. Lógico, não estou dizendo que seja ótimo, e claro que tem os adolescentes que estão numa fase que eles precisam estar com amigos, as crianças que precisam socializar, é evidente. Mas para muitos adultos, o fato de ficar sozinho, e às vezes nem é sozinho, às vezes é sozinho dentro de um ambiente familiar e tudo, mas eles não sabem o que fazer. As pessoas não sabem o que fazer. Elas sabem, eu acho interessante até o nome que se dá do passatempo. Vamos ter um passatempo. Ou para mim, assim, podia ter pior. Eu não preciso fazer nada para passar tempo. O tempo vai passar. Eu tenho que aproveitar o tempo que está passando. E não querer que ele passe rápido para eu me ver livre, né? Como uma pessoa outro dia, mas uma pessoa deprimida, né? Que falou que queria
chegasse logo à noite para ela poder dormir. E quando amanhecia, ela já queria continuar dormindo para chegar à noite e ela poder dormir. Então, ela dormia durante o dia para chegar à noite para dormir. Mas aí é uma pessoa que estava muito mal. Mas muitas pessoas não sabem estar na sua própria companhia. Isso ajuda a tornar ainda mais difícil o que já é difícil. Muita extroversão. Maria Helena, vou ler um pouquinho aqui alguns comentários que as pessoas fizeram, porque depois desativa. Agradecendo, né, a Sara falando parabéns, a Geórgia, parabéns, fiquei muito emocionada. A Eliane, parabéns, que preciosidade, muito tocante, muita emoção. A Hebe, parabéns pela palestra tão sensível e real, e que nos leva a reflexões e nos traz uma chamada interior de ativar sempre a nossa esperança frente a esse momento tão delicado e difícil. Gostei muito. O final muito mobilizante frente a essa reverência aos nossos irmãos. Gratidão. A Maria Pia, luz verde da esperança, muito necessário neste momento, com falta de entusiasmo e falta de equilíbrio. O Luciano, ótima apresentação, sua sensibilidade é muito tocante, tenhamos esperança. A Ana, palestra muito emocionante. Aí o Francisco, ele acabou colocando o link do curso do professor Faustino. O Gustavo, né, emocionadíssimo, aqui com sua fala tão forte, tão profunda e tão sensível. E muito agradecido, Francisco, um sopro de esperança. Obrigada. Obrigada a todos. Nós que agradecemos. Muito bom estar com vocês e trocar um pouco isso, né? Foi muito bom, Marilena, muito legal mesmo. Agradecemos muito você. Muito bom. Maravilhoso. O tema proposto pela Paula, né, Paula? Eu estava precisando ouvir alguma coisa de esperança. Bom. Então, gente, a nossa próxima, espero que vocês estejam presentes também, vai ser da Marfisa, né? Dia 20 de agosto, que nós vamos mandar o link depois de inscrição, tá? Vamos falar sobre o ócio, espiritualidade e as sombras do humano. Maravilhoso tema. Legal. Tá bom. Então tá, gente. Obrigada, Maria. Tchau, gente. Bom ver. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, Grace, Paulo. Beijo, Ana. Beijo. Obrigada, Marfisa. Beijo a todo mundo. Obrigada, Marfisa, por esse presente, esse presente que você me deu. Obrigada pela sua presença, Eliana. Muito obrigada. Boa noite. Maravilhoso. Beijo para todos. Vou fechar, gente, tá? Boa noite. Tchau. Boa noite.